tempos difíceis, o Senado revogar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso rompe com a tradição da justiça brasileira. É uma demonstração de que o Poder Judiciário não é independente e abdicou da sua competência. Repassou ao Senado Federal, neste caso, aquela que é a sua prerrogativa intransferível de julgar, de interpretar e aplicar a Constituição. Passou ao Senado a responsabilidade de dar a última palavra. Quem perde esse resultado? Sim, o corporativismo instalado estabelece exatamente como regra a defesa dos seus integrantes, dos integrantes da instituição, e não a defesa da instituição. Nós estamos na contramão do que deseja a sociedade brasileira. O que quer o povo do país é a eliminação dos privilégios. E aqui nós estamos alimentando os privilégios. E, lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal, num dia de grande infelicidade, colaborou com o Senado Federal na alimentação dos privilégios que são repudiados pela população brasileira. Quem perde com essa decisão? Pega mal para a instituição foi condenada hoje. Na defesa de um dos seus integrantes, a maioria condenou a instituição. Há um desgaste inevitável. Aqui mora o corporativismo. Vale a defesa dos integrantes do Senado Federal e não da instituição em nome da democracia. Hoje se prestou um péssimo serviço à democracia. Hoje se alvejou o Estado de Direito. Pessoal, tem coisa mais comum que ouvir dos políticos que falta dinheiro, que não tem verba para cuidar de saúde, educação e segurança? Eu sou do Rio Grande do Sul. Junto com o Rio de Janeiro, é o estado que vive a maior crise fiscal do Brasil. Estamos disputando com os cariocas esse título. Páreo duríssimo. Para quem não sabe, aqui o governo atrasa salários, segura aposentadorias e não paga os fornecedores. E qual a justificativa? Falta dinheiro. Olha, vou te falar uma coisa. Só falta dinheiro porque faltou coragem. E ainda falta coragem para fazer escolhas responsáveis. Quase sempre as mais difíceis. Vamos pegar a Constituição do meu estado, por exemplo. Lá está dito que o pagamento dos servidores estaduais é até o último dia do mês. E a mesma Constituição fala que no caso do Judiciário, esse repasse é garantido até o 20º dia do mês. E adivinha qual o pagamento que está atrasando? Tu achas que é o do juiz ou do professor? Quem será que está sofrendo para receber? O promotor ou o brigadiano? Aparentemente, alguém resolveu poupar o Poder Judiciário. O Poder Legislativo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, todos esses livres das consequências de viver num estado falido. Enquanto isso, as famílias dos nossos outros servidores, como professores e policiais, amargam o pior da crise sozinhos. Pessoal, isso é uma grande injustiça. A lei tem que ser igual para todos. E o pior é que isso é fruto de uma decisão política covarde. Preservar a elite do funcionalismo público. Segundo dados do CNJ, a remuneração média dos juízes chega a mais de 47 mil reais. Média. Tem gente com 100. Tem um que recebeu mês passado 500, né? Nosso dinheiro. E aí foi entrevistado pela Isto É, ele disse assim, tô me lixando, não tô nem aí. Só com o auxílio moradia que juízes e promotores recebem, mesmo já tendo suas belas casas, seria possível pagar o salário de uma boa parte dos servidores. Numa época de carência, o poder público tem a obrigação moral de cuidar de quem tem menos. O Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, e daqui a pouco o Brasil como um todo, está fazendo exatamente o oposto. Os sacrifícios não podem ser suportados só por uma parte dos servidores. A elite do serviço público, os detentores dos super salários, das mega aposentadorias, também tem que sentir no bolso a privação que os policiais e professores enfrentam. Seria bem didático. A conta da crise sobrou para todos nós. E a gente precisa de coragem para fazer as escolhas difíceis que não fizemos no passado. Escolher onde o dinheiro dos nossos impostos será melhor aplicado. Escolher acabar com os privilégios e mordomias do setor público. Escolher não gastar mais do que a gente arrecada. Ser responsável, pessoal, exige coragem. E se formos covardes, vai continuar faltando dinheiro. Por isso, chega de crise. Está na hora da solução. Temos uma boa notícia para os brasileiros. Nesta data, ingressamos com uma ação direta de inconstitucionalidade para barrarmos os 2 bilhões de reais que os políticos e os seus partidos conseguiram através do presidente da República para suas fabulosas campanhas eleitorais no ano de 2018. Ingressamos com essa medida junto ao Supremo Tribunal Federal, por iniciativa do Partido Social Liberal, através do seu grande deputado Luciano Bivar, de Pernambuco, que dentre 35 partidos foi o único entre 35 partidos que aceitou ingressar
com uma medida contra este esbulho, contra esse assalto aos cofres públicos feitos pelos partidos políticos que dominam o Brasília. Eu gostaria, portanto, de lembrar que o povo brasileiro dessa forma, que é um povo decente, que é um povo trabalhador, pode contar com uma medida judicial que levará, na certa, o Supremo Tribunal Federal a anular essa lei promulgada de madrugada pelo presidente Temer, exatamente com o seu hábito de, na calada da noite, fazer medidas dessa natureza, e assim podemos realmente fazer com que o povo brasileiro seja representado na sua indignação absoluta a esse tipo de apropriação de recursos públicos que deveriam ir para a saúde, para a educação, para o transporte, para a moradia, para o saneamento básico. Como sabem, o fundo que é base desses 2 bilhões que vão ser agora apropriados, se não for o Supremo Tribunal contra, esses são a parte do fundo partidário estadual, que é, pela Constituição, dedicado exclusivamente à educação e saúde. Eles vão tirar esses itens de educação e saúde e pegar o dinheiro para suas campanhas eleitorais milionárias. Peço, portanto, que o povo brasileiro todo mande mensagem ao Supremo Tribunal Federal dando apoio a essa ADIM, que tem o número de protocolo 21267 desta data, e que se possa realmente, com esse grande apoio e pelas redes sociais, durante todos esses meses futuros, levarmos a uma decisão que possa barrar esse tipo de assalto ao poder público e assalto ao dinheiro da população. Um grande abraço. Outro aspecto, para eu não me alongar demais, é essa percepção equivocada de que a criança pertence à família, que a família tem um poder absoluto sobre a criança. Não é verdade. Essa percepção equivocada de que a criança pertence à família, que a família tem um poder absoluto sobre a criança. Não é verdade. A Constituição diz que a criança é um problema da família, da sociedade e do Estado, exatamente porque a criança, ela recebe a orientação dentro de casa, mas ela também tem que ser preparada para o espaço público. O espaço público, ele não coincide com o espaço privado. O Tribunal Constitucional alemão, ele já teve a oportunidade de trabalhar sobre esse tema, que é recorrente quando se fala em educação sexual, por exemplo, quanto isso gerou de polêmica no mundo todo, dizendo que a educação fornecida pela família, ela sequer pode prevalecer sobre a educação em sala de aula. Isso vai ser definido em questões específicas. Então, nós temos que combinar aí pluralismo de ideias, liberdade de cátedra que vem na sequência de uma Constituição que procura expurgar de seu texto qualquer resquício de autoritarismo, de período ditatorial, de período de censura, né? E essa questão da família. Então seria inconcebível que nós, na atualidade, vivendo numa sociedade democrática, de liberdade de ideias, nós tivéssemos os professores sob constante vigilância dos alunos dentro de sala de aula. Então, eu acho que esses seriam os 3 aspectos principais a respeito da inconstitucionalidade do projeto. Conhecer os próprios direitos é uma questão de estrita cidadania. Todas as pessoas, sobretudo aquelas mais vulneráveis, têm o direito de conhecer os seus próprios direitos. É disso que se trata no projeto. Eu queria chamar a atenção para uma fala da Procuradora dos Direitos do Cidadão a respeito da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos filhos. Ela diz que esse é um direito que os pais devem submeter ao direito do Estado. Ou seja, o que a Procuradora dos Direitos do Cidadão está defendendo é isso aqui. É que o professor poderá transmitir aos filhos dos outros
as suas próprias convicções religiosas e morais. É disso que se trata, para quem não entendeu, aí para o telespectador, é isso que defende a Procuradora dos Direitos do Cidadão. Que os professores possam transmitir aos seus filhos as crenças e os valores morais dele, professor. Evidentemente que isso é um absurdo, isso é um despropósito. Nenhum país do mundo, a não ser talvez a Coreia do Norte, adote esse sistema que está sendo proposto pela Procuradora. O deputado Marcos Rogério falou a respeito do trabalho da comissão, do trabalho que está sendo realizado pela comissão, que é um trabalho importantíssimo. Aliás, essa comissão mais parece uma CPI da doutrinação, porque nós temos ouvido tanta gente fazendo depoimentos absolutamente chocantes a respeito do que ocorre nas escolas e nas universidades brasileiras. O parlamento tem o dever de debater e está debatendo. Foi inclusive o que a presidente da UBS falou. Sim, perfeitamente. Num determinado momento, vem o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, e solta uma nota técnica para tentar abortar essa discussão no parlamento. O que é muito grave, o que é gravíssimo. Quer dizer, está interferindo no trabalho livre do parlamento, né, para fazer uma nota técnica sem a menor atribuição legal. Ela não tinha atribuição legal para fazer isso, estou falando da doutora Débora, não tinha atribuição legal para fazer isso, fez com o objetivo de minar o projeto no parlamento. Isso é muito grave. Eu gostaria de chamar a atenção, já que se falou também em Estado laico, para uma fala da doutora Débora Duprá nessa nota técnica. É um lugar estratégico para o fim das ideologias religiosas que apresentam o mundo como a criação dos deuses. Isso aqui é uma fala de uma servidora pública que exerce um cargo da maior importância dentro do Ministério Público Federal. Quer dizer, então o que essa senhora está defendendo, na verdade, é que a escola seja usada para destruir a religião. É o que está escrito aqui. É muito grave. Isso fere o Estado laico. Eu gostaria até de ouvir uma explicação, porque isso está escrito na nota técnica. Eu gostaria então de ouvir a procuradora Débora. Quero... Eu gostaria de dizer algumas palavras sobre a fala agora do deputado Glauber. O deputado Glauber é do PSOL. O PSOL é um dos partidos que mais lucra com a doutrinação política e partidária nas escolas. Então é natural que o deputado Glauber esteja contra o projeto. Não só ele, como a maior parte dos deputados dos partidos de esquerda. A maior parte dos professores que doutrinam em benefício desses partidos. Quem está assistindo a gente aqui com o nosso debate sabe perfeitamente disso. A doutrinação, embora também existam professores de direita que usam a sala de aula para promover as suas próprias preferências políticas e ideológicas, a imensa maioria dos professores que faz isso é identificada com partidos de esquerda, sobretudo o PSOL, que hoje é o partido que conta com a maior adesão por parte desses professores militantes, não é? Não se trata, ao contrário do que disse o deputado Glauber, de criminalizar o professor. O que o projeto pretende, Maristela, é explicitar os limites éticos e jurídicos da atividade docente. Limites que já existem, mas precisam ser explicitados para que não haja abusos dentro da sala de aula. Notem que a sala de aula é um espaço de segredo. Aquilo que acontece dentro de uma sala de aula não é um espaço onde é o segredo da sala de aula. Então, ali dentro daquele espaço estão jovens, muitas vezes jovens imaturos, inexperientes, sem vivência, sem mecanismos de defesa, que estão dentro da sala de aula, eventualmente como militante. Não todo professor é militante, mas há muitos professores que militam dentro da sala de aula. Então é preciso que o estudante conheça os seus próprios direitos para poder se defender. Isso é cidadania, repito, uma questão de estrita cidadania. Eu gostaria de dizer ao deputado Glauber Braga que, infelizmente, deputado, a sociedade brasileira está tomando conhecimento, infelizmente para o senhor, evidentemente, para o seu partido e os partidos que dominam o sistema educacional, infelizmente para vocês, a sociedade brasileira está tomando conhecimento dos direitos que elas têm, que os estudantes têm de não ser doutrinados pelos seus professores. Então, isso está se espalhando pela sociedade brasileira. A cada dia que passa, o projeto Escola Sem Partido ganha mais adesões. Veja também os outros vídeos do canal e deixe seu comentário. SeuTube. Notícias, humor, diversão, informação. Inscreva-se no canal e deixe seu like se gostou.